a fonte do que eu ouvi. E o pastor Ronaldo dizia para nós naquela tarde que caráter é o que você é quando ninguém está por perto. Frase muito forte. Caráter não é o que está aqui na frente. Caráter não é o que eu estou mostrando para vocês. Caráter é o que eu estou com a minha esposa, meus filhos. É quando eu estou no meu computador sozinho, quando ninguém está do meu lado. Esse homem era um homem de caráter. Ele era aquilo que ele era na frente de todo mundo quando estava sozinho. E Deus olhava para ele e falava, eu me agrado disso. Quando ele fazia os seus negócios, ele era um homem de caráter. Quando ele estava na igreja, ele era um homem de caráter. Quando ele dizimava, era um homem de caráter. O segundo significado de justiça é não só caráter, mas é algo que o Novo Testamento apresenta como algo que Deus coloca na nossa vida. Nós não merecemos, é um ato de Deus, é um decreto de Deus. Deus olha para nós, Ele olha para o Fernando e diz assim, Fernando, apesar de todos os seus defeitos, eu te amo e eu te justifico. É como se você nunca tivesse pecado antes, vem aqui e me abraça. É isso que Deus faz com a gente. E porque Noé andava com Deus, não é que Deus não via os defeitos de Noé, é que o amor que ele tinha para Deus e que Deus tinha para ele era tão grande que os defeitos desapareciam. Isso é justiça. Segundo, diz que ele era perfeito. A palavra no original significa completo. A NVI traduz como íntegro. E eu queria que você entendesse isso, porque isso é chave em entender o que é andar com Deus. Integridade é a forma que o caráter é manifesto. Ou seja, o caráter é o atributo, é a qualidade, a integridade são as ações. Uma pessoa de caráter age com integridade, porque a integridade é o resultado do caráter. Não adianta nada, gente, eu quero bater na mesma tecla, não adianta nada a gente ter as experiências que nós temos e vamos ter, se nós não tivermos caráter e integridade. E eu sei que nós temos homens aqui na igreja e mulheres que são empresárias, que trabalham aí fora, que fazem negócio, que compra carro, que vende carro, todo mundo faz isso. Mas isso tem que, olha, uma vida de uma pessoa renovada é uma vida de caráter e integridade. Significa que às vezes você vai ter que sofrer o dano, significa que às vezes você vai ter que dizer não, significa que às vezes você vai dizer, olha, eu não posso participar disso, significa que você vai ter que fechar a sua boca, mudar a maneira de falar, mas se você anda com Deus, você tem que ter caráter e integridade. De acordo com a vida de Noé, andar com Deus é caráter e integridade. Vamos repetir. Enoque nos ensina que andar com Deus é algo contínuo, é viver uma vida contínua, todos os dias que agrada a Deus. Noé nos ensina que andar com Deus é uma vida de caráter e integridade. Terceiro texto, Abraão. Sendo, pois, Abraão, Gênesis 17:1, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Muito interessante. Sua chamada se dá no capítulo 12, verso 1, Deus chama ele para andar com ele, sair da sua casa, da sua parentela. Ele peregrina em Canaã, a vida em Canaã, do capítulo 12 ao capítulo 17, 5 capítulos, inclui conquistas e falhas, derrotas. Ele conquista exércitos, encontra com Melquisedeque, falha indo para o Egito, fala de momentos altos, momentos de confiança, que construía altar, momento baixo, quando duvidava de Deus, quando tenta ajudar a Deus, no caso de Agar, e o nascimento de Ismael. Mas quando ele tem 99 anos, Deus olha para ele e diz, eu me agrado de você, eu sei que o seu coração é sincero, e é isso que Deus quer. Deus está interessado na nossa sinceridade, um coração quebrantado e contrito, diz a palavra de Deus, o Senhor não rejeita. Ninguém aqui, ou que esteja assistindo através do vídeo ou na internet, tem a perfeição de poder dizer, Senhor, eu mereço o teu favor. Não. Mas quando a pessoa quer, está com fome, tem o coração quebrantado e contrito, Deus olha e diz assim,
eu te quero também. E foi isso com Abraão. Quando Abraão tentou tudo, não conseguiu, Deus olha para ele e falou assim: Abraão, agora é a minha vez de fazer um convite para você. Você já andou por fé, você saiu da sua casa, da sua parentela, já quebrou a cabeça várias vezes, mas agora eu quero que você faça o seguinte: você vai andar na minha presença e você vai ser perfeito. Isso é importante porque eu deveria ter colocado em forma de poesia. Andar na presença de Deus e ser perfeito está em paralelo. Paralelismo é repetir a mesma coisa sem ser repetitivo. Porque alguém diz assim: estou fora. Ser perfeito não tem como para mim. Não é isso que está dizendo. Anda em minha presença e ser perfeito, ou seja, ser perfeito é a mesma coisa que andar na presença de Deus. Agora, o que significa ser perfeito? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 4 passagens, bem rápido. Deuteronômio, capítulo 18. Porque a gente precisa de entender a definição de perfeição. Deuteronômio, capítulo 18, começando do verso 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento que seja médio, consulte o espírito, ou consulte os mortos. Verso 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações na presença de vocês. Verso 13. Permaneçam inculpáveis. A maioria das traduções diz: sejam perfeitos. Aí NVI põe: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Ande em perfeição perante o Senhor, seu Deus. Ok, nós precisamos de outras passagens para poder definir o que é esse tipo de perfeição. Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Mateus 5. Se você tem a Bíblia, abra. Você conhece as bem-aventuranças, Mateus 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo, verso 3, bem-aventurado os pobres em espírito. Verso de número 13. Vocês são o sal da terra. Verso de número 14. Vocês são a luz do mundo. Verso de número 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Verso de número 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, quem matar está sujeito ao julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Verso 27, vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que cometer adultério com uma mulher no seu coração, já pecou no seu coração. Verso 31, foi dito: aquele que divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente. Verso 34, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. 38, vocês ouviram que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça também a esquerda. Verso de número 43, vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E para completar, no último verso, verso 48, portanto,